Amém. Graças a Deus. Eu queria convidar a igreja para que nós estivéssemos abrindo a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32, a partir do versículo 15. Êxodo 32, a partir do versículo 15. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas as tábuas que eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido de vencedores, nem alarido de vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando do bezerro que tinha feito, queimou e o reduziu a pó, e espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Ainda Êxodo 34, só o versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra duas tábuas de pedra, como as primeiras que eu escrevi nelas, as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Amém? Eu quero convidar os irmãos presentes, amigos, para que nós ainda entendemos a nossa cabeça, alguns minutinhos só, nem isso, mas eu queria que você agora orasse, dizendo assim: Espírito Santo, eu quero ouvir a sua voz nessa noite. Com certeza você veio aqui não só para aceitar um convite, mas você veio aqui porque o Espírito Santo tem saudade de você, Deus tem saudade de você. E nessa noite o Senhor quer falar profundamente no seu coração. Mas para você ouvir a voz de Deus, você precisa estar com os seus ouvidos atentos. Você precisa estar dizendo: eu tenho sede da palavra. Eu quero, Deus, te ouvir, eu quero te escutar. Talvez já faça um bom tempo que você não ora, mas você pode hoje inclinar sua cabeça por alguns instantes e pelo menos dizer isso: meu Deus, eu quero ouvir a sua voz mais uma vez. Eu quero ouvir a sua voz mais uma vez. Senhor, no nome de Jesus, estamos na tua presença. Sabemos que o Senhor sonhou em um dia. Foi o Senhor quem planejou este culto. E sabemos que tudo aquilo que é seu, o Senhor faz com que o milagre aconteça. E nós cremos que o milagre já está acontecendo, Senhor, no coração de muitos que estão aqui. Senhor, nossa oração é que a sua glória, Senhor, se manifeste de uma maneira extraordinária. E que todos aqui possam sentir o toque de Deus, ouvir a voz de Deus, e terem suas vidas mudadas e restauradas pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos que a sua
glória encha este lugar. Enche este lugar. E pela fé tomamos posse desta unção, a unção restauradora do Espírito de Deus. Em nome de Jesus, repreendemos todas as legiões de demônios que querem cegar, roubar o entendimento, confundir, roubar a palavra. Estamos dando uma ordem agora, em nome de Jesus, saiam deste lugar. Eu declaro a todos que estão aqui, estão livres para ouvir, livres para serem restaurados pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, eu gostaria de hoje, nessa noite, chamar a atenção deste texto. Esse texto nos mostra um momento histórico do povo judeu, quando Moisés conduzia os judeus na direção de Canaã. Lá estavam indo para o deserto, mas então Deus disse a Moisés: Moisés, para um pouquinho, você agora vai subir lá no monte, porque eu tenho algo muito importante para entregar para você. Até aquele momento o povo judeu ainda não tinha conhecido os 10 mandamentos com clareza e com nitidez. E Deus então queria entregar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, meus amigos, seria a lei de Deus que estaria regendo as nações futuras, regendo os povos da terra. Os 10 mandamentos, que hoje é universal. Deus tinha algo muito importante para entregar nas mãos de Moisés. E Deus mostrava que Moisés entregaria aqueles 10 mandamentos ao povo. E Moisés subiu ao monte. E Deus então disse para Moisés: Moisés, eu quero que você leve 2 tábuas. 2 tábuas. Porque nelas eu estarei escrevendo os meus mandamentos. 2 tábuas vazias. E Moisés então pega aquelas 2 tábuas de pedra e vai carregando, subindo aquele monte, e chega lá no monte. E Deus então se manifesta. E Moisés começa a ouvir a voz do Senhor. E Deus começa a compartilhar segredos do seu coração com Moisés. Mas, irmãos, aconteceu que Moisés demorou a chegar. Talvez aquele povo pensava assim: daqui uns 2 dias ele volta, aí a gente continua a nossa jornada. Mas passaram muitos dias, Moisés não chegava. 1 semana ele não chegou, 2 semanas ele não chegou, 20 dias ele não chegou. E alguns começaram a falar assim: vai ver que ele morreu, nós estamos aqui prostrados, sem fazer nada. E alguns então disseram: vamos então construir um outro Deus. E eles recolheram o ouro que eles tinham e fizeram um bezerro de ouro. E disseram: este é o nosso Deus, esse bezerro aqui é o Deus que nos tirou do Egito. E aquele povo começou a cometer muita loucura. Mas agora chegou o momento que Moisés precisava voltar, carregando em suas mãos as tábuas que continham os mandamentos de Deus, a revelação de Deus. Deus escreveu com seu próprio dedo os 10 mandamentos. E Moisés levava estas tábuas. Mas ele então escuta um barulho. E ele descobre que aquele barulho vem lá do povo. E Josué pensa: que barulho é esse? Moisés: não, isso não é barulho nem de derrota, nem de vitória, isso é barulho de festa. Moisés já começa a entender. E quando Moisés chega e vê o que aquele povo tinha cometido, a ingratidão, o pecado, ele então foi tomado por um sentimento de ira, de raiva, e ele então pegou aquelas pedras que ele tinha, aquelas tábuas de pedra que continham os mandamentos de Deus, e ele quebrou essas pedras, essas tábuas, e ele destruiu aqueles mandamentos que Deus tinha colocado na mão dele. Seria mais ou menos um pastor ser tomado por um sentimento de ira e pegar
Bíblia e rasgar a Bíblia toda e jogá-la no chão. Foi isso que Moisés fez. Irmão, Moisés foi um homem que Deus chamou, disse que ele era o homem mais manso da face da terra. Mas nesse dia ele esqueceu da sua mansidão e ele quebrou os mandamentos de Deus. Rasgou, quebrou, espatifou, esfarelou. Com certeza, este foi um dos pecados que Moisés cometeu, que mais ofendeu o coração de Deus. E Moisés chega ali e começa então a punir aquelas pessoas. Mas quando Moisés ele cai em si, então ele descobre que ele havia cometido um dos piores pecados contra o seu próprio Deus. Aqueles mandamentos sagrados, valiosos, preciosos, ele quebrou. Como que se dizendo, isso aqui não vai funcionar mais. Isso aqui não serve para este povo. Esses mandamentos não servem. Quando ele caiu em si, ele disse, meu Deus, o que eu fiz? Ele começou então a sentir culpa, a reconhecer o seu pecado. E quando Moisés viu o pecado que ele tinha cometido, então ele pensou, eu destruí tudo. O projeto de Deus eu quebrei, os mandamentos dele eu destruí. E certamente Moisés começou a sentir muita culpa. Irmãos, como é triste quando a gente descobre o nosso fracasso, quando nós descobrimos o nosso pecado, mesmo que às vezes somos tomados por um ímpeto de ira ou por um sentimento forte, mas quando nós caímos em si, nós falamos, o que eu fiz? O que eu fiz? Quando Moisés entendeu o seu pecado, sabe o que ele fez, irmãos? Ele não disse, Deus, vou voltar para o Egito. Não. Ele não disse, Deus, não conte mais comigo, porque eu sou um fracasso. Também não. Sabe o que Deus fez? O que Moisés fez? Moisés então orou a Deus, dizendo, Senhor, me perdoa pelo pecado que eu fiz, Senhor. Me perdoa porque eu quebrei as tábuas. Me perdoa, Senhor, pela ira que eu tive. E Moisés então gasta um tempo orando, pedindo perdão, se arrependendo. E Moisés então diz para Deus, Deus, será que o Senhor pode me dar uma nova chance? Será que é possível, Deus, voltar atrás? Como imagina você assistir um filme e falar assim, eu quero voltar atrás, lá no início daquele filme. Deus, me dê uma nova chance. Me ajuda a fazer de novo. Me ajuda a tentar de novo. Então, irmãos, nós vemos Deus se revelando mais uma vez a Moisés, dizendo, Moisés, Deus repetindo as mesmas palavras. Vai. As duas águas e sobe. Venha sozinho, não leva ninguém não. E ali Moisés, eu estarei pronto para te encontrar, para te receber. E ali Moisés, eu estarei pronto para escrever de novo tudo o que eu escrevi. Moisés, vamos tentar de novo. Meus irmãos, eu acredito que o Espírito Santo trouxe muitos de vocês hoje para que vocês ouçam a voz do Espírito Santo dizendo, meu filho, vamos tentar de novo. Meu filho que pecou, meu filho que caiu, meu filho que fracassou, vamos erguer a cabeça, vamos começar de novo. Vamos voltar lá no início, lá no começo. E Moisés então retorna. E ao retornar, irmãos, lá estava Deus. E Deus, pela segunda vez, com a sua própria mão, ele escreve os mandamentos. Não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar a mulher do seu próximo. Deus escreve os mandamentos. E Deus oferece a Moisés uma segunda oportunidade.
Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de apresentar para vocês um Deus que está disposto a oferecer uma segunda oportunidade. E se necessário for, Ele pode oferecer uma terceira oportunidade. Mas se necessário for, Ele pode oferecer uma quinta oportunidade. Um Deus que não desiste de erguer a sua mão para curar, para salvar, para perdoar o pecador. Talvez você é como Moisés. Houve um dia que o Espírito Santo escreveu nas tábuas do seu coração as leis de Deus. Você se arrependeu dos seus pecados, você ouviu a voz de Deus, você disse: Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração, eu quero te servir e te amar por toda a minha vida. Você se rendeu a Deus e você disse: agora vai ser diferente, Senhor, eu quero obedecer a sua palavra, quero ser fiel. Mas quando você menos esperar, você fracassou. Como Moisés fracassou com aquelas tábuas. Talvez você foi pego por um sentimento forte que te conduziu ao pecado. Talvez você esqueceu dos mandamentos de Deus. Talvez você olhou para o pecado e achou que o prazer do pecado é maior do que a alegria do Espírito Santo. E você então fez tudo errado. Você quebrou os mandamentos de Deus. Transgrediu a palavra do Senhor. Pode ser que nós tenhamos aqui hoje alguns amigos nossos que já por muito tempo estão dizendo: eu fracassei, eu sou um fracasso, eu não consigo ser crente, eu tentei, mas não consegui, o meu pecado é grande, eu não consigo mais me libertar dele. Deus me deu muitas chances, mas eu joguei todas essas oportunidades fora e não há mais nenhuma chance para mim. Pois Deus te trouxe aqui hoje para te dizer o contrário. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje para te dizer que o Deus que você conhece é um Deus que oferece uma segunda oportunidade. Um Deus que oferece uma segunda oportunidade. Na década de 90, no começo da década de 90, quando Saddam Hussein ainda era um ditador lá no Iraque, alguns genros de Saddam Hussein estavam inconformados com a ditadura, com a perversidade, e eles então resolveram fugir. Fugiram do Iraque. Foram embora. Mas com o tempo eles começaram a sentir saudade de suas esposas, de seus filhos. E eles então pensaram assim: vamos voltar para casa? Será que Saddam Hussein nos perdoa? E mandaram um recado perguntando: podemos voltar? Queremos voltar? Saddam Hussein cinicamente disse: claro, podem voltar. Vocês serão muito bem recebidos, serão perdoados. E eles, alegres, então arrumaram suas roupas, reacenderam a esperança e retornaram ao lar e diziam: queremos ver nossos filhos, queremos ver nossas esposas. Mas, meus irmãos, quando aqueles genros de Saddam Hussein chegaram ali no Iraque, a primeira coisa que aconteceu, todos eles foram fuzilados, mortos. Porque um ditador humano, ele não sabe oferecer uma segunda oportunidade. Ele não sabe perdoar. Meus irmãos, o Deus que nós servimos não é um ditador que vive no céu, mas o Deus que nós servimos é o Cristo que derramou o seu sangue e por amor a nós, Ele morreu na cruz para nos oferecer uma segunda oportunidade. Você que está no pó, você que está na cinza, você que está mergulhado na vergonha, o Espírito Santo está dizendo: eu quero te erguer novamente, porque eu sou Deus que perdoa. Pode ser que você, no silêncio dos seus pensamentos, já
disse várias vezes: meu Deus, que vontade eu tenho de voltar, que vontade eu tenho de colocar minha vida em dia, que vontade eu tenho de voltar a ser crente, fiel como eu era. Mas eu não posso, porque eu já peguei muito, traí Deus, traí a Bíblia, quebrei as tábuas que Deus colocou nas minhas mãos. Mas se eu pudesse desmanchar toda a sujeira do meu passado, toda a podridão do meu passado, se eu pudesse ter nas minhas mãos uma esponja que pudesse limpar toda a sujeira, se eu pudesse voltar lá no passado, antes de me desviar, antes de sair da igreja, quando eu conheci Jesus, se eu pudesse voltar, e se eu pudesse então ir apagando toda a minha iniquidade, toda a minha ingratidão, toda a imoralidade, toda a frieza, todo o mal que eu fiz, até chegar naquele momento quando eu me converti, eu faria isso. Mas eu não posso. Eu não sei como apagar as manchas, eu não sei como apagar a culpa, eu não sei como me livrar disso. Ah, se eu pudesse voltar e receber uma segunda chance, e receber um outro abraço de Jesus, como Ele me abraçou na primeira vez. Meu irmão, irmã, é verdade, você não pode ir apagando os seus pecados até chegar lá no começo. Você não pode voltar no tempo. Mas olha, eu tenho uma boa notícia para você. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, Ele nos lava, Ele nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus, Ele nos perdoa de todos os pecados. Então existe um Deus que está dizendo: meu filho, eu posso apagar todos os pecados do passado, eu posso apagar todos os pecados do presente, e eu posso começar de novo, eu posso te erguer, eu posso te restaurar, eu posso te devolver a unção que você perdeu. Meus irmãos, quando nós olhamos para os heróis da Bíblia, os profetas, os heróis, os grandes homens, nós descobrimos algo surpreendente. Todos eles só se transformaram em grandes heróis que marcaram a história da humanidade. Sabe por quê? Porque foram homens que souberam começar de novo. Homens que caíram, que fracassaram, que erraram, cometeram erros terríveis, mas não se conformaram com a queda. Disseram: não, eu tenho um Deus que não desiste de mim, eu tenho um Deus que me perdoa, eu tenho um Deus que quer me dar um novo abraço, e eu não vou abandonar esse Deus. Todos eles. Quando olhamos para Davi cometeu um dos piores pecados, adulterou, mandou matar. Mas a Bíblia diz que Davi chorou amargamente, Davi rasgou o seu coração. Davi se humilhou e disse: meu Deus, me perdoa, eu quero voltar para a sua presença. Quando olhamos para Sansão, irmãos, até Sansão conseguiu a oportunidade de um novo recomeço, embora já estivesse a poucos minutos da morte. Sansão foi um ungido de Deus. Deus levantou Sansão para guerrear contra os inimigos de Israel. Deu-lhe uma força incomparável. Mas Sansão se envolveu com prostitutas, quebrou os mandamentos de Deus. Sansão foi traído por uma prostituta, e eram os inimigos, cortaram os cabelos dele. Ele perdeu a sua força, foi levado cativo,
se tornou um pobre escravo. E todos diziam que Sansão já era um caso perdido, que Deus não se importava mais com ele. E aí, os inimigos de Deus fizeram uma grande festa para comemorar a derrota de Sansão. E os seus olhos já estavam furados, já não havia força. Mas Sansão, percebendo que a morte estava próxima, ele se lembrou do Deus que oferece uma segunda oportunidade, um Deus que perdoa o pecador que se arrepende. E ele então, na sua humilhação, lhe clamou dizendo: Senhor, Senhor, volta para o meu coração, Senhor, volta para mim, Senhor, perdoa os meus pecados. E meus irmãos, misteriosamente o Espírito Santo encheu Sansão de força, e ele voltou a ser o homem que ele era. E naquele dia ele morreu, mas os inimigos de Deus morreram também. Existem alguns que só conseguem entender que é possível voltar, às vezes próximos da morte. Poucos dias atrás aconteceu aqui em Manaus, um rapaz saiu da igreja, desviou, foi pegado, largou Deus, largou. Ele estava em uma festa, em um baile, e ali houve uma briga. Chegou um outro jovem perto dele com um revólver, pá! E ele caiu no chão, sangrando. E algumas pessoas chegaram perto dele, dizendo: olha, fique calmo, nós vamos chamar o socorro, você vai ficar bom. Sabe o que aquele jovem fez? Sangrando, ele disse: não precisa chamar médico, não. Eu sei que eu já estou partindo, já estou indo embora, eu já sei disso, mas olha, faça um favor para mim, procura um crente, tem algum crente por aí? Por incrível que pareça, um crente estava passando. Ou você é crente, vem cá, corre aqui, corre, vem depressa. O crente veio, e o que foi? Ele: olha junto comigo, eu sei que eu estou morrendo, mas olha, eu não posso ir para o inferno, eu quero voltar para Jesus. Aquele irmão dobrou o joelho, orou com ele: ora comigo, diga: Jesus, me perdoa, eu quero voltar para a sua presença, Senhor, perdoa o meu pecado. E ele repetiu as palavras e morreu naquela mesma hora. Irmãos, um Deus que está disposto a nos oferecer uma segunda oportunidade, mesmo até nos últimos instantes da nossa vida. Meus irmãos, se nós olharmos para os apóstolos, os amigos de Jesus, Jesus escolheu os seus amigos, os 12, eram aqueles que andavam com Jesus, eram aqueles que aprendiam as verdades, foram testemunhas populares dos grandes milagres. Quando Jesus curou os leprosos, eles estavam lá. Quando Jesus ressuscitou os mortos, eles estavam lá. Quando Jesus multiplicou os pães, eles estavam lá. E todos eles sabiam que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz, por incrível que pareça, todos eles se desviaram. Você sabia disso? Morrer na cruz foi algo muito forte para eles. Como que o Filho de Deus morreu? Como que o Filho de Deus foi vencido pelos romanos? Como pode isso? Como pode? Embora Jesus tivesse dito para eles que ele iria morrer, mas mesmo assim, os 12 se desviaram. Pedro disse: vou voltar a ser pescador. Foi embora, foi esquecer que eu já fui seguidor desse Jesus. Tomé se transformou em um ateu, um incrédulo. Lá no caminho de Emaús tinha dois, indo e conversando e dizendo: ora, nós esperávamos que fosse ele que iria redimir Israel. Então quer dizer, não esperam mais. Irmãos, os 12 apóstolos fracassaram. Não conseguiram crer que Jesus iria vencer a morte. Não conseguiram crer que a ressurreição de Jesus seria a vitória triunfal do Deus Pai. Mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou. O túmulo estava vazio. Aleluia. E o que Jesus fez? Será que Jesus disse:
lugar deles, não. Jesus se aproximou deles aonde eles estavam. Pedro estava lá na praia, mas lá no túmulo vazio, o anjo do Senhor disse: olha, por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E dizei aos apóstolos e a Pedro. Ou seja, vai lá, fala para Pedro que Jesus está vivo e que não desistiu dele. Estavam os apóstolos reunidos, lamentando e dizendo: ele morreu, estamos perdidos, o que será de nós agora? Correndo risco de vida. De repente, Jesus aparece: será que é ele mesmo? Será que é uma assombração? Estavam tão incrédulos que não conseguiam acreditar. Sou eu mesmo. Mas Tomé não estava naquele momento. E agora os apóstolos, radiantes de alegria, correm dentro de Tomé e dizem: Tomé, ele está vivo, Tomé, ele venceu a morte, ele é tudo o que ele disse que ele era, Tomé. A nossa fé não foi uma fraude. Sabe o que Tomé disse? Eu não acredito nisso. Eu não creio nele mais. Eu só creio se eu vê-lo com meus olhos e se eu puder tocar em suas mãos. Jesus poderia muito bem ter dito: então eu não quero saber de apóstolo incrédulo, deixa Tomé para lá. Não. Os discípulos estavam reunidos de novo, e lá estava Tomé, e Jesus, por mais uma vez, ele aparece e ele diz: Tomé, vem cá, Tomé, olha, sou eu mesmo. Pode tocar aqui na minha mão. Eu sou o seu amigo, sou aquele que te resgatou, que te salvou. Eu ainda tenho um plano, eu ainda tenho um projeto com a sua vida. Eu ainda quero perdoar seus pecados, Tomé. Sou eu mesmo. Eu estou vivo. Eu acredito, irmãos, que Jesus está aqui hoje. Eu posso vê-lo com os olhos da fé. E os olhos de Jesus percorrem sobre toda essa igreja. E Jesus olha você. Ele está dizendo: meus filhos, eu sou o seu Deus. Eu te resgatei. Aquele dia que você se converteu, eu escrevi com os meus próprios dedos. Eu escrevi lá nas paredes do seu coração: eu sou o seu Deus, eu te amo e eu não abro mão de você. Eu tenho uma vida eterna para te dar. Essa noite existe uma voz meio suave falando. E essa voz é aquela voz que você conhece tão bem. É aquela voz que te convenceu um dia. É aquela voz que fez você mudar de vida. É aquela voz que te libertou da idolatria, te libertou do vício. Aquela voz suave, aquela voz meiga, a voz do Senhor dizendo: meu filho, minha filha, eu te amo. Eu quero te abraçar pela segunda vez. Você se lembra do primeiro abraço que Jesus te deu? Naquele dia que você se rendeu a Ele, você sentiu o abraço, o calor, o aconchego, o abraço de Pai, aquela paz que o mundo nunca pode te dar. Mas o que você fez? Você quebrou as tábuas de Deus, aquelas tábuas que o Senhor te entregou nas suas mãos. Olha, meu filho, aqui está a minha palavra, aqui estão os meus mandamentos. Se você quiser ser bem sucedido, obedeça aos meus mandamentos. Que estes mandamentos estejam no seu coração, estejam gravados na tábua do seu coração, nas paredes do seu coração. Viva a minha palavra, creia na minha palavra, tenha a minha palavra como bússola.
passar do tempo você fez como Moisés. Você quebrou a tábua. Você espatifou a tábua. Mas agora você sente saudade. E você diz: ah, se eu pudesse começar de novo. Ah, eu corria. Eu não perderia um segundo. Eu correria como o filho pródigo correu para a casa do pai. Eu correria com todas as forças da minha alma. Se eu pudesse. Se eu pudesse anular o meu passado vergonhoso. Voltar lá no começo, lá no primeiro dia. Eu voltaria. Mas sabe o que Deus está falando para você? Meu filho, minha filha, você não precisa voltar no passado. Porque no presente existe um Deus que te ama e que pode perdoar o seu passado e te dar um futuro glorioso e vitorioso. Porque eu sou o Deus que não desiste de você. Sou o Deus que te ama. Sou o Deus que te perdoa. Mas alguns chegam a dizer: mas pastor, você não sabe como que o meu pecado é grave. Senão você não estaria falando isso. O que eu estou fazendo, ou o que eu já fiz, são coisas tão vergonhosas que eu tenho até vergonha de falar para Deus. Eu nem converso com Deus sobre isso. Talvez Deus possa oferecer novas oportunidades para outros, mas para mim, eu queria compartilhar com você uma outra história da Bíblia, que fala sobre um homem que cometeu os piores pecados contra Deus, o rei Manassés. Meus amigos, o rei Manassés foi um dos piores reis que a história conheceu. Ele influenciou Israel a pecar contra Deus, se tornou um feiticeiro, assassinou muitas pessoas, queimou seus filhos, ofereceu seus filhos para os demônios, matou os seus próprios filhos, se corrompeu. Todas as maldades que o ser humano poderia fazer naquele tempo ele fez, e assim se tornou o pior homem da história, o mais indigno de todos. Mas Deus então puniu Manassés. Veio o exército, Israel foi derrotado, e Manassés foi levado preso dentro de uma jaula. E certamente Manassés ia morrer, porque ele estava debaixo do peso da mão de Deus, o pior pecador. E Manassés sabia mesmo que ele estava indo para a morte, mas quando ele estava bem perto da morte, quase nos momentos finais, Manassés lembra de Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele lembra das histórias que o seu pai contava para ele, como que este Deus era bom, como que ele odiava o pecado, mas como que ele amava o pecador. As histórias que o seu pai contava para ele quando ele era menino: ah, meu filho, existe um Deus que pode perdoar o seu pecado, um Deus que pode te dar uma nova chance, um Deus que vai te amar por uma eternidade, um Deus que é maior do que todo o pecado. Ele lembra das histórias do seu pai, ele lembra dos ensinamentos que ele ouviu ainda na sua juventude. Então ele disse: esse Deus perdoa, se há uma chance para mim, então eu quero invocar esse Deus, eu quero clamar esse Deus. E ele então começa a orar, a confessar, a se humilhar e a dizer: Deus, me perdoa, eu pequei, me perdoa porque eu matei meus filhos, me perdoa porque eu me perverti. Ele conta cada um dos seus pecados a Deus, ele se arrepende, ele grita com toda a força da sua alma: Deus, eu quero uma outra chance, nem que seja a última, mas eu quero uma outra chance. Sabe o que aconteceu? O coração de Deus amoleceu. Sabia que você tem um Deus terrivelmente forte,
mas que tem um coração mole. É um coração mole. O coração de Deus se amoleceu. Quando Deus viu aquele homem se humilhando e pedindo perdão, o Senhor disse: tá bom, eu te perdoo. E Deus deu um abraço nele, perdoou os seus pecados e o livrou da morte. Meu irmão, minha irmã, quando vocês aceitaram Jesus, Jesus colocou nos seus dedos, no seu dedo, uma aliança de ouro. Ele disse: nós estamos casados, nós temos uma aliança. Eu sou o seu Deus e você é o meu filho. Ele colocou uma aliança na sua mão. Mas quem sabe, com o passar do tempo, você pegou essa aliança que Deus colocou, tirou e jogou essa aliança fora, como Moisés fez com as tábuas dos mandamentos. Você disse: não, eu não quero mais essa aliança. Você pegou a aliança e jogou ela fora. Agora eu vou mandar na minha vida, agora eu vou fazer o que eu quero, agora eu vou seguir os desejos do meu coração. E aí você quebrou a cara. Mas agora você anda dizendo: meu Deus, será que eu posso achar essa aliança que eu joguei fora? Eu não sei mais aonde ela está. Eu joguei ela no barro, na lama podre. Como eu faço, Deus, para recuperar a aliança que o Senhor colocou na minha mão? Como eu faço? Será que eu posso? Será que o Senhor pode colocar essa aliança de novo nos meus dedos, Senhor? Porque eu quero ter uma nova aliança com meu Deus. Mas eu joguei a aliança fora. Sabe por que você veio aqui hoje? Sabe por que o Espírito Santo te buscou? Porque nessa noite o Senhor está com esta aliança nas mãos, está dizendo: meu filho, venha cá, porque eu vou te devolver a aliança. Uma aliança de ouro, que representa um compromisso eterno. Eu vou te devolver a aliança, porque eu não desisti, porque eu te amo, porque eu sou seu Deus. Vamos inclinar nossa cabeça por alguns instantes. O Espírito Santo está aqui. Você lembra daquele Deus amoroso que você conheceu? Aquele Deus que te resgatou sem se importar com o seu pecado. Aquele Deus que teve compaixão e misericórdia da sua vida. Aquele Deus que te abraçou calorosamente como um pai que abraça seu filho. Você lembra dele? Sim, você lembra? Claro que você lembra dele. Aquele Deus que te abraçou calorosamente, que te resgatou, que te escolheu, que te livrou. Ele está dizendo hoje: meu filho, eu estou aqui e eu quero te abraçar por mais uma vez. Só que agora o meu abraço vai ser mais forte. Meu perdão vai ser um perdão eterno. Eu quero te abraçar como eu te abracei. Eu quero te devolver a aliança que você jogou fora. Eu sou seu Deus. Volta para mim. Volta para cá. Eu estou aqui. Eu tenho te visto
te acompanhado. Os meus olhos não te abandonam. Eu nunca perdi você de vista. Eu quero hoje curar suas feridas, restaurar sua alma, te devolver a alegria que você perdeu. Eu quero que você esteja agora orando. Se você é alguém que está dizendo eu quero, se o meu Deus me oferece uma nova oportunidade, eu quebrei as tábuas, eu desprezei os mandamentos que o Senhor escreveu dentro do meu coração. Mas Deus, hoje, estas tábuas estão diante de ti, as paredes do meu coração estão diante de ti, e venha, Senhor, venha, e escreve os teus mandamentos de novo nas paredes do meu coração, porque eu quero que o Senhor coloque a aliança nos meus dedos, a aliança que eu perdi. Eu sei que o Senhor a tem em suas mãos. Eu quero começar de novo. Eu quero estar orando agora por você que está dizendo, Deus, eu quero. Você que veio aqui hoje dizendo, eu quero. Você que ouviu a voz de Deus está dizendo, eu quero voltar para Jesus. Eu quero um novo recomeço. Eu quero começar de novo. Ergue a sua mão bem alto, eu quero ver você. Ergue bem alto, eu quero começar de novo. Eu quero. Vamos nos colocar de pé. Eu quero convidar você para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos agora. Saia do seu lugar, em nome de Jesus. Venha aqui à frente, nós vamos orar agora. O Espírito de Deus, ele está aqui. Saia do seu lugar, venha depressa. Você que ouviu a voz de Deus está dizendo, eu quero começar de novo. Eu quero. Você que foi convidado pelo seu amigo a vir aqui hoje. Na verdade, o seu amigo te convidou porque o seu amigo Jesus se importa com você. Saia do seu lugar agora, venha aqui à frente. Você que está dizendo, eu quero recomeçar com Deus, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para a igreja. Você que reconciliou lá na selva, naquele culto da selva, venha aqui na frente também, para confirmar a sua decisão. Saia do seu lugar agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor está dizendo, eu estou aqui com uma aliança para colocar nos seus dedos. Aquela aliança que você jogou fora, eu quero colocá-la de novo em seus dedos. Você que está dizendo, Jesus, eu estou indo porque eu quero voltar. Eu quero começar. Eu quero renovar minha fé, minha aliança, meu amor por Deus. Eu quero. Você que está dizendo, eu quero. Você que ouviu a voz do Espírito de Deus, saia do seu lugar agora e venha aqui à frente. Nós vamos orar junto com você. O Espírito de Deus, ele está. Você que está dizendo, eu quero hoje entregar a minha vida para Jesus. Venha aqui à frente também. Nós estamos esperando, porque eu sei que falta você. Glória a Deus, tem mais pessoas chegando. Deus está tocando em você agora. Essa voz que você ouve é a voz de Deus. Então diga a Deus, eu quero começar de novo. Eu quero voltar. Eu quero Jesus. Eu quero voltar para a minha igreja. Eu quero voltar a ser amigo de Jesus.
para Deus. Eu sou como um filho pródigo que não tem, as minhas mãos estão vazias. Eu cometi tantos pecados, mas o Senhor está dizendo: ainda que as suas mãos estejam vazias, venha como você está, porque eu vou te abraçar, eu vou te devolver o anel da graça. A glória do Senhor está aqui, o Espírito de Deus está aqui. Glória a Deus, temos mais pessoas chegando para reconciliar com o Senhor. Depois os irmãos continuam, tá? Por favor, para de anotar. Eu queria que todo mundo ficasse bem quietinho. Eu quero que você agora ergue a sua mão junto comigo. Diga junto comigo: Senhor Jesus, eu ouvi a sua voz. Hoje eu sei que eu posso voltar e te abraçar de novo. Mas eu sou como um filho pródigo, estou de mãos vazias, e eu te peço, em nome de Jesus, coloca o anel da reconciliação em minhas mãos, porque eu quero te abraçar de novo. Eu quero receber o perdão. Eu quero começar de novo, como Moisés começou, como Sansão recomeçou, como Davi recomeçou, como os apóstolos recomeçaram. Eu quero, eu recebo pela fé o perdão, em nome de Jesus. Amém. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos agora, Senhor, profetizar vida, declarar vida, vida. E pela fé, Senhor, eu vejo agora o Espírito Santo colocando o anel da reconciliação em cada dedo de cada vida que está aqui. Receba agora uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida.
o perdão, receba a cura, receba o livramento. Em nome de